Rose, pedagoga, orientadora pedagógica da escola na rede desde 95, como supervisora desde 98, e desde 2022 também como elemento do NUMP, Núcleo Multiprofissional. O que é um núcleo multiprofissional? É uma equipe formada por psicólogos, eu também sou psicóloga, psicólogos e assistentes sociais, que estão a serviço da rede para atender às demandas emocionais, os sofrimentos emocionais dos nossos alunos, a nível de suspeita de abuso, de maus tratos, questões ligadas também à autolesão, a possibilidades de tentativa de suicídio e tudo mais, tá bom? Então, existe o e-mail do NUMP, que a escola já tem, a diretora já conhece as demandas, tá? Então, quando vocês perceberem, não precisa ter certeza de nada, perceberem que existe alguma coisa estranha, aquela criança, às vezes, faz alguns gestos, fala de uma forma muito adulta para a idade dela, chega marcada na escola. Então, essas coisas são urgentes. Possibilidades de abuso, possibilidades de violência são urgentes. Então, vocês precisam mandar para o Conselho Tutelar e para o NUMP. Por que para os dois lugares? Porque o Conselho precisa ser informado para que ele possa acompanhar. Só que o NUMP consegue chegar mais rápido e ouvir essa criança. Muitas coisas são resolvidas quando a gente acolhe a dor do outro. Isso acontece conosco, adultos, né? Como não será com a criança. Então, a gente conversa com as crianças, conversa com a família das crianças, mas é preciso que antes haja um trabalho da equipe. Rose, eu percebi que ele está vindo com marcas, e ele diz que foi a mãe, que foi o pai. Aí, como é que vocês vão chamar a mãe ou o pai? Realmente, para perguntar sobre isso, não, mas pode chamar para conversar. Eu sou nova na escola, eu estou querendo conversar com algumas mães. Como é que está fulano em casa? Está tudo bem? Se vocês suspeitam que o responsável é o abusador, vocês não vão tocar no assunto. Tá? E se for um abuso, a possibilidade de abuso mesmo, não deixem de encaminhar para o Conselho e encaminhar para o NUMP. Isso é muito importante. Tá? Ouvir o outro salva vidas. E a gente não pode perder nenhuma vida. Geralmente, os professores procuram a gente. Primeiro que seria interessante que você conversasse com a criança também. Sim. Né? Eu estou nova na escola, queria te conhecer, vem cá, leva ela para um lugar reservado, né? E vê o que você consegue dali, sem perguntar diretamente. A não ser que a professora chegue, chegou uma cartinha, a aluna me confidenciou isso. Chama a professora, pede junto para ficar, já contou para a professora. A professora é a figura de confiança dela. O que eu posso fazer para te ajudar? Escuta essa criança. Né? A gente não está ali para investigar nem para julgar se é certo ou errado. A gente está para perceber o que a criança pode estar em risco, a gente pede ajuda. Para ontem. Tá? Aí, dependendo do que a criança disser, meu pai está fazendo isso e isso, aquilo, só tem ela e o pai, eu vou comunicar o Conselho e para o NUMP. Não posso chamar o pai, né? Mas é o Conselho para ontem, gente. Se a criança chega marcada na escola, a criança não pode voltar para casa naquele dia sem o autorizo da conselheira. Na maioria das vezes, a conselheira vai até a escola, vocês avisam o Conselho, avisam a gente, aí a gente perturba o conselheiro, que tem milhões de outros casos, mas a gente está preocupado com aquela criança que está com marcas aparentes, e como é que ela vai voltar para o abusador? Né? Então, a gente pede a conselheira para ir lá, e aí sim, a conselheira conversa com a família, e aí o que a conselheira decidir, se dali a mãe vai levar, se dali a avó que vai levar, é com o conselho, mas não deixe passar situações assim. Tá? Ele chegou marcado, a professora disse que a mãe bateu, eu vou chamar a mãe. Não. Você vai ligar para o conselho, você vai mandar escrito para o conselho e vai entrar em contato também com a gente, com a cópia do conselho, porque é um caso urgente. Porque se você que está na escola e você deixa o aluno voltar para casa e você sabia daquilo, aí é você que responde também.
Então, assim, não é para desanimar ninguém, mas é para dizer para vocês assim, é de extrema responsabilidade. E o professor também na sala. Se o professor na sala também recebeu a informação, não repassou. Então, assim, todo mundo que sabe, e a legislação é clara, né? Qualquer suspeita precisa ser notificada. Porque tem casos e casos. Tem casos que é suspeita, né? Que a gente ouviu, ou alguém falou, como eu falei lá no início, alguém da vizinha foi lá avisar para você na escola que o aluno está ficando. É uma suspeita, a vizinha que falou, você souber por terceiros, você vai dizer. Souberam por terceiros, que né, da comunidade, a criança fica. Isso é quando a gente tem suspeita. E tem quando a gente está vendo lá, certeza. Ou a criança está falando, ou você está vendo. Né? E nesse caso é diferente, é o imediato. Né? Que naquela hora ali tem que resolver ali. Você não pode pegar aquela criança que só mora com a mãe, se a mãe que está fazendo isso, entregar para a mãe e amanhã mandar para a conselho, que você não sabe nem se a menina vai voltar para a escola outro dia. Nesse caso, o NUMP só entra porque ele vai tentar ajudar na comunicação. Então você vai encaminhar para a gente, mas não é, não vou lá, não vou ouvir, porque tem que ser naquela hora que tem que resolver. Então a gente encaminha para o conselho, encaminha para o NUMP, porque o NUMP lá tem né, os telefones, às vezes, e vai tentar ajudar a escola a entrar em contato para resolver aquela emergência ali, aquela urgência, naquele momento. Né? Porque o ouvir é depois. Aí tem que ser resolvido na hora. Tá? A Rose falou detalhadamente, mas porque ela vai ter um encontro, mas eu queria até falar um pouquinho, Rose, porque aqui a gente está com a maioria dos especialistas novos e nem todos vão estar no dia. Né? São as questões de tentativa de suicídio, né? Que também é lei, né? Tem que avisar o conselho. Então, assim, às vezes a gente sabe pelo aluno, às vezes a gente sabe de um colega, né? Um coleguinha, então, na turma que avisou alguém, automutilação, né? Então, assim, a escola tem que obrigatoriamente notificar o conselho tutelar. E é sempre para o conselho e para o NUMP, nunca o contrário, tá? O mesmo documento que você fez, você coloca lá, para o conselho tutelar primeiramente e para o NUMP. Tem conselho que não recebe documentação por e-mail, ainda tem isso. Mas numa emergência, uma urgência, você vai enviar por e-mail, vai ligar para a supervisora, se não conseguir falar para o NUMP, porque ela vai ligar para entrar em contato comigo, vai entrar em contato com a Rose, enfim, para ajudar. Tá? É isso. Acompanhamento sistêmico e contínuo, né, que também diz respeito ali ao nosso trabalho. Indicadores de aprendizagem. Lá no Sistema Eduque, nós temos todos esses documentos para vocês retirarem. Então, o sistema faz uma leitura, faz o levantamento, por exemplo, do quadro de distorção, para vocês analisarem. Para que a gente vai analisar esse quadro? Né? Por que um OP e um OE analisa esse quadro? Para a gente entender a história daquele aluno, primeiro de tudo. Segundo de tudo, para a gente conversar com aqueles professores, para a gente ver a possibilidade de regularização de vida escolar, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Porque às vezes você tem aquele aluno que por intercorrências está ali com 12 anos no segundo ano de escolaridade. Ele seria o quê? 7º. Né? Então você vai entender a história daquele aluno, vai conversar com a professora, a gente vai falar um pouquinho mais, mas também temos disponíveis no site do CPFF, né, de formação, algumas correntes teóricas que embasam a nossa matriz curricular. Então, aqui na rede, a gente trabalha, por exemplo, com Zabala, que é um autor construtivista, não esse clássico, como Piaget, né? Mas ele fala da inter-relação dos conhecimentos. Ainda que a gente tenha uma tendência de avaliar o aluno pelo conhecimento conceitual, a gente não pode deixar de lado o procedimental e o atitudinal. Então, nessa avaliação, a gente às vezes fala, né, mas ele tem 12 anos, só escreve frases. Como é que eu vou colocar esse aluno num 5º ano? Que às vezes a gente nem cogita colocar no 7º, que é a idade dele. Como é que eu vou colocar no 5º?
mas a gente também não pode deixar fora do nosso radar a falta de hierarquização desses conhecimentos, né? Que a gente trabalha com a inter-relação deles. Então, às vezes lá aquela turma de segundo ano está estudando com uma linguagem que não está adequada para aquele menino de 12. E aí ele está perdendo o interesse, porque o menino de 12 já está com outras coisas, né? Avançadíssimos, né? E está aprendendo com aquele conteúdo ali, mas fora da perspectiva, do campo de interesse dele. Então, todas essas discussões a gente pode fazer a partir da análise do quadro de distorção junto com a equipe, junto com os professores, tá? Também temos lá, não sei se a gente colocou ali, mas temos lá o quadro de desempenho. 5 formas diferentes da gente analisar o desempenho dos nossos alunos após os professores lançarem no sistema os instrumentos de avaliação. Tá? Então, a gente tem, não vou lembrar dos 5 agora, mas a gente tem por disciplina, por desempenho individual por turma, por desempenho, tem gráficos, tem vários formatos. Depois a gente passa esses caminhos, normalmente o setor responsável pelo sistema, eles têm vários tutoriais e a gente também vai ajudando a divulgar, para que vocês peguem esses dados e analisem esses dados, né? Por que aqui na aula de matemática da turma 601, mais da metade dos alunos não conseguiram atingir ali a nota mínima? Vamos conversar com o professor, vamos pensar em outras estratégias com o professor, vamos ver o que está acontecendo com esses alunos. Então, esses documentos disponíveis, porque bem antigamente, a gente tinha que fazer. A gente tinha que manualmente fazer. Nem tanto. Gente. Bem antigamente. Então, hoje em dia o sistema já dá e otimiza o nosso trabalho, tá? A ação docente é isso, gente, né? O ato de sinais, de orientação e reflexão sobre a prática. Quero falar um pouquinho também sobre os processos avaliativos. Lá no regimento vocês vão encontrar na nossa rede 4 instrumentos obrigatórios, valendo igualmente, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Qual é a exceção? EJA semestral, etapas 4 e 5. Um semestre mínimo de 2 instrumentos. Posso fazer 3, Flávia? Pode, é mínimo. Mínimo de 2 instrumentos, tá? O sistema está preparado para receber essas particularidades, quando o professor lança lá, já soma e tal. Não podemos esquecer do relatório descritivo. Já está na hora aí da gente orientar. Lá no nosso caderno, né, de orientações, a gente dá uns pitacos sobre o melhor formato, uma estrutura, né? Podem aproveitar aquele material como base e acrescentar também as sugestões, o que vocês, né, observam que o professor precisa inserir nesse relatório. Como eu disse lá no início, a gente não pode perder, né, nosso foco no ato de ensinar, porque a escola tem muitas frentes, mas a gente tem que ter o foco no ato de ensinar. Então é importante, sim, né, como a Flávia falou, que o orientador acompanhe a aprendizagem dos alunos junto com os professores. E aí vocês vão criar as melhores estratégias de acordo com a experiência, com a vivência, com a rotina da escola que vocês têm. Mas é importante que vocês acompanhem, né? São de todas as turmas, Joel, porque a escola é enorme, dependendo da quantidade de orientador aqui na escola, que não são muitos, eu sei, né? Vocês vão lá dividir entre vocês, vão acompanhar um grupo, outro, mas é importante que vocês tenham uma visão, né, do todo da escola. Isso é sempre muito importante, independente de quantas turmas ou quantos orientadores têm. E falando sobre relatório, o orientador deve ler os relatórios, tá? E isso é importante, é que vocês leiam os relatórios. Algumas coisas não podem ser ditas no relatório. É importante que o orientador seja esse filtro também, né? Seja a pessoa que oriente o professor quanto a isso, né? Porque às vezes, assim, a gente precisa escrever aquele relatório para a família,
né? Não pode ser uma linguagem também que a família não consiga alcançar, né? Porque ela precisa entender do seu filho, do seu menino, da sua menina que está lá. Então, assim, é importante que vocês leiam os relatórios, tá? E... Até porque vocês assinam esses relatórios. Sim. E aí, se vocês assinam, vocês estão respaldando aquele relatório. Sobre as notas, né? Também é importante a reflexão, né? Junto aos professores, do quantitativo de notas abaixo da média, de quantos alunos alcançaram, tudo isso a gente... Né? Eu falei muito do relatório, porque assim, o relatório, como você não tem isso concreto, quando você pega a nota, faz uma fórmula lá, você vai saber quantos ficaram baixos, quantos acima, você consegue refletir com o professor, né? Aqui, ó, está refletindo na nota desses alunos, porque é nota. Quando é relatório, se você não procura fazer uma consulta com o professor, se você não está acompanhando mais de perto, se você não lê o relatório, você acaba sem saber como aquela turma está. Né? E hoje, esse ano, a Rede Municipal de Ensino Duque de Caxias, ela teve uma grande mudança, significativa mudança, que foi o quê? O ciclo de alfabetização, ele saiu do primeiro, segundo, terceiro ano para o primeiro e segundo. Então, até ano passado, recente, outro dia, alguns meses atrás, os alunos tinham 3 anos para finalizar todo o processo. Não era para ser alfabetizado, era para finalizar, né? E aí, até o terceiro ano, ele era avaliado por relatório descritivo. A partir desse ano, gente, vejam, é uma mudança significativa de prática na escola. A escola ainda está se familiarizando com isso, com essa dinâmica, porque são muitos anos, né? E vocês estão aí, ó, chegando agora nessa mudança.